É com muita alegria que eu me encontro aqui e também peço a Jesus e a Batuíra que me ajude, né, a explanar, a falar para vocês tudo o que eu estudei a respeito desse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre o ressurgir de oportunidades para crescer, né? Já que nós estamos começando o ano. Então, aproveitando que essa é a primeira palestra desse ano, a Fraternidade Batuíra propôs que eu falasse exatamente sobre esse tema tão, né, atual, que sempre que se finda um ano e vem as festas de Natal, logo em seguida, né, nosso coração se alegra, logo em seguida vem o ano novo, né, muda o nosso calendário, e nós estamos mais do que acostumados a viver de acordo com esse calendário de 12 meses, e nós nos programamos para fazer tudo dentro desse calendário. Então, surge dentro de nós, todo final de ano, né? Esse desejo de nos propormos novos metas em todas as áreas das nossas vidas, esse sentimento essa vontade de renovação. Então, nós, acalentados por esse desejo, né, de fazer melhor, de fazer diferente, nós nos propomos metas em todas as áreas das nossas vidas, né? Nós queremos ser mais saudáveis, então nós nos propomos a fazer mais exercício, a comer melhor, guardar dinheiro, emagrecer, estudar, mudar de emprego, enfim. Os nossos planos são muitos, né? Quando nós começamos o ano, fazemos as nossas metas. E muitas vezes o que acontece é que no decorrer desse ano as nossas metas, né, talvez por falta de planejamento, talvez porque nós somente desejamos, mas não sabemos exatamente como atingir essas metas que nós nos propomos, elas acabam se perdendo. Porém, não importa o motivo, né? Esse desejo de mudança, ele pode surgir na nossa vida, porque a gente nós estamos um pouco mais lúcidos e nós já sentimos essa necessidade dentro de nós de fazermos algumas mudanças, né? Nós falamos conosco mesmo, nós temos aquela conversa íntima e falamos, nossa, eu preciso fazer diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso ser diferente. Algumas coisas já nos incomodam. Então, esse desejo de mudança pode surgir porque por causa dessa lucidez que já nos atinge, ou também pode surgir porque pela presença de algum tipo de sofrimento nas nossas vidas que chega através de uma decepção, que às vezes parece acabar com todas as nossas aspirações. Pode acontecer por algum insucesso na nossa vida material, pode acontecer por um ser querido que nos deixa, né? E deixa no lugar uma lacuna impreenchível, uma enfermidade que muda os nossos planos de uma hora para outra, um vício que nós mesmos não conseguimos controlar, enfim. Todas essas são situações que a vida nos apresenta e que nos levam a querer, a ter esse sentimento de renovação, né? Alguns filósofos nos dizem, advogam, né, que o sofrimento é a única certeza da vida. Porém, a doutrina espírita, ela vai nos dizer que esse sofrimento, ele está na razão direta da nossa conduta, remota ou recente, né, mantida por nós. E o amor e o sofrimento, eles são mecanismos de evolução, os dois. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Então, nós vamos entender que esse sentido de renovação, de ideais e de propósito, todo sentido, toda renovação é um recomeço, né? Nós temos que recomeçar. E não importa a causa que traz a necessidade desse recomeço para nós, todo recomeço é um convite para resignação e trabalho, né? Principalmente o trabalho. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, e psicografado
pelo Divaldo, lá no capítulo 15, se encontra o título Encontro de Reparação, e é uma passagem muito linda. Amélia Rodrigues, assim como Humberto de Campos, também nos traz, né, da espiritualidade, algumas situações da vida de Jesus que nós não temos conhecimento através dos evangelhos, mas que constam, conforme eles mesmos nos explicam, dos arquivos espirituais, e eles nos trazem essa continuação dessa história. Nesse capítulo, vai tratar, né, esse capítulo trata exatamente da passagem da mulher adúltera, né, aquela lá que é narrada por João, lá no capítulo 8. Então, vocês conhecem a história, João mesmo fala, e Amélia Rodrigues nos lembra que Jesus havia saído muito cedo, ele se encontrava em Jerusalém, havia saído muito cedo com seus discípulos, ia para o Monte das Oliveiras, e voltando, ele entra pela porta Nicanor, que ficava a oeste do templo, e ali, né, os escribas e os fariseus, então, já trouxeram a mulher que fora surpreendida em adultério. Eu não vou relatar toda a passagem para vocês, porque é uma passagem muito conhecida, todos vocês conhecem com certeza. Mas eu vou começar essa história exatamente na última frase que Jesus fala, né? Uma das últimas, porque depois ele ainda fala com a mulher. Ele fala, né, que aquele que dentre vós estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Então, a nossa história, Amélia Rodrigues, parte a partir exatamente desse ponto. Ela conta que, à noite, depois que todos já haviam se esquecido do episódio, essa mulher adúltera, procura Jesus na residência que o acolhia. E o encontrando, solicita uma entrevista. E Jesus a olha com profundo carinho e inicia a conversação, saudando-a. E ela fala: Senhor, eu me sinto aturdida. E ela se explica a Jesus. Ela fala: meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Com sede de ternura, embriaguei-me e, ansiosa pelo amor, caí vítima do desejo doentio. Eu estou aqui, Senhor, para te pedir um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. E Jesus, então, penetra no íntimo daquela alma ansiosa, encontrando nela todas as dores da humanidade através dos tempos. E ele diz bondoso: filha, a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. E Jesus continua: não é importante o que os outros pensam de nós. O problema íntimo é o de vital importância. E somente quando o homem se reintegra, então, no concerto da ordem do bem, é que pode fruir de novo de tranquilidade. Filha, arma-te de humildade, confia no amanhã. Mas ela pergunta: mas Senhor, para onde eu irei agora? Minha família já fechou as portas para mim. O esposo já me escorraçou de casa. E ele fala então: filha, infelizmente, o esposo é doente também. Vivendo numa sociedade alienada do amor, ele não tem condições de distender-te a mão amiga quando dele necessita. E conforme de ti no futuro, ele também necessitará. Busca a reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã. Segue renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. E ela ainda pede: Senhor, me permite seguir-vos na minha pequenez e dai-me tua bênção. E ele diz: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Aonde quer que vás, eu estarei contigo. 10 anos se passam e nós vamos encontrar a nossa protagonista na cidade do Tiro.
numa casa humilde de aparência e rica de amor, uma mulher que já transparecia na face cansada, uma antiga beleza, recolhia peregrinos, cansados e enfermos, abandonados da sorte. Essa mulher tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos da cidade. Num cair de tarde, ela recebe um doente, coberto, inteirinho de feridas purulentas e chagas. E ele, depois de ter os primeiros cuidados efetuados por aquela mulher, recobrando um pouco da consciência, ouve a mulher falando de Jesus, com unção e carinho, e ele lhe pergunta: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que morreu crucificado? Sim, é ele mesmo. Vós o conheceste para ter certeza de que seus ensinos são verdadeiros? E a mulher: sim, eu o conheci quando a mim ele salvou. E o homem diz: também eu o conheci. Porém, ele salvou minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, eu tenho-a buscado em vão por toda parte, até que essa doença me devorou o corpo, e aqui eu estou. A mulher recorda-se, então, daquela sua vida tão distante, quando havia sido a protagonista do episódio, e reconhece o marido de outrora. Sem dizer-lhe nada a respeito de quem era, a mulher lhe diz: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Assim ensinou Jesus. E ela termina dizendo: agora durma, meu irmão, enquanto eu velo por ti, porquanto nós dois já o encontramos. E a nossa história termina aqui. E nós vamos encontrar nessa narrativa belíssima, nessa continuação dessa história, que a todos nós, a mim pelo menos, intrigava, né? Antes de eu conhecer essa passagem, porque eu me perguntava que fim haveria tido essa mulher. Mas a espiritualidade nos traz exatamente esses episódios da vida de Jesus, né? Do dia a dia, que, conforme narrado mesmo por João, ficou não esquecido, né? Mas não foi relatado pelos apóstolos, não ficou nos evangelhos, porque Jesus era assim, convivia com todos, espalhando amor e tratando todos com toda essa benevolência. Então, o amor dessa lição, a gente aprende que o amor liberta definitivamente e cura todas as chagas das nossas almas, que é o que nós precisamos nesse nosso recomeço. Mas para isso, conforme Jesus mesmo, e eu vou usar aqui as palavras de Jesus, necessário se faz transpor essas barreiras do passado, buscando hoje, nas lutas do cotidiano, as oportunidades para o reajustamento. E é isso que a doutrina espírita nos fala, e fala a todos nós que precisamos de um começo, de uma renovação, seja porque nós estamos precisando, porque já reconhecemos dentro de nós a necessidade de mudarmos para sermos mais felizes, para termos mais equilíbrio na vida, ou seja, porque momentaneamente o sofrimento de alguma maneira nos invade. E o sofrimento, ele não precisa se encontrar exatamente naquelas situações que eu citei, mas o próprio sofrimento da impermanência da vida, que tudo muda, que muda a todo momento, né? E que não nos garante nem sempre a bonança, nem sempre também o mal, mas essa impermanência também nos traz o sofrimento. E como, então, que nós vamos... O que a doutrina espírita tem para nos falar a respeito dessa renovação? Como fazer essa renovação? Aonde buscar? Que passos tomar? E nós vamos encontrar... Eu encontrei no livro Plenitude, né, da mentora do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo também. Se não me engano, é capítulo 8. Joana de Ângeles, ela
explica, ela analisa aquele caminho óptico deixado por Buda, mas ela traz aquele caminho óptico para dentro da doutrina espírita e nos explica os 8 passos necessários para que nós possamos nos renovar moral e espiritualmente e afastar da nossa vida o sofrimento. E olha só, o que a Joana de Ângeles nos traz. Ela fala que o primeiro passo para essa mudança é crer retamente. O que é crer retamente? É direcionar o nosso pensamento de forma positiva e edificante, né? Firmando os nossos propósitos, firmando tudo aquilo que a gente quer em propósitos saudáveis, que vão favorecer a realização daquilo que a gente quer na nossa vida. Então, aqui é o pensamento positivo. O segundo passo é o querer retamente. E o que ela nos explica? Querer retamente propõe utilizar os métodos compatíveis com essa mudança desejada. Né? Então, sem os meios correspondentes, como nós vamos realizar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos? O terceiro passo, falar retamente. E ela fala, quando se crê e se quer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. E olha só a importância do nosso falar. Falar retamente, ela nos explica, fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideias de liberdade e de amor. Operar retamente é o quinto passo. É a técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Preventiva quanto curadora. O quinto passo, viver retamente. As ações que se sucedem transformam-se no nosso modus operandi. E aí passa a ser o nosso modus vivendi. Tá vendo? A gente começa vivendo retamente e isso se transforma no nosso modo de vida. É isso que ela diz. Quem age retamente, vive retamente. Esforçar-se retamente é o sexto passo. É saber aplicar a capacidade dos nossos recursos naquilo que propicia felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugidios. O sétimo passo é pensar retamente. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias propiciadoras de saúde, que vão atuar na causa do sofrimento, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Olha a profundidade do conselho e da orientação da mentora Joana de Ângeles. Pensar retamente, nos conectarmos com essa espiritualidade que nos cerca muitas vezes, tentando nos ajudar. Pensar retamente faculta exatamente essa sintonia com os benfeitores nossos, da nossa comunidade, da humanidade, e que se nós soubermos manter a constância nesse pensamento, é de lá que nós vamos aurir as energias para os nossos enfrentamentos do cotidiano. E ela diz ainda que essas energias são propiciadoras de saúde, que vão atuar na causa dos nossos sofrimentos, sejam eles morais, físicos, atenuando, alterando-lhes a vivência. E o oitavo passo, que é meditar retamente, né? Que é o indivíduo permitir-se olhar para dentro, ter uma ideia do que ele é realmente, não somente o que ele está sendo nessa vida, né? De enxergar dentro de si a luz divina. E ela termina dizendo que quem medita, crê, quer, fala, opera e esforça-se retamente e pensa com rectidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Ela diz ainda que nesse estágio a pessoa doa-se e já não vive, sendo Cristo quem vive nele. Então, vamos meditar nesse ensinamento de Jesus, primeiramente, para todos aqueles que necessitam de uma renovação nas suas vidas, tendo sim como mentores, como modelo e guia, além de Jesus, esses personagens bíblicos que nós conhecemos por causa da benevolência dos mentores que nos trazem, né, ao nosso conhecimento, a experiência deles.
Que linda a mensagem da mulher adúltera que deixou essa vida totalmente recuperada, em paz, né? Com certeza granjeou para si mesmo todos os atributos que ela necessitava ali. O perdão, tornou-se querida pela comunidade novamente, se reergueu, fez o bem. Então, para todos nós que buscamos uma renovação, que estamos em sofrimento, né? Porque o sofrimento nos atingiu, mas muitas vezes porque nós atingimos alguém com sofrimento, porque nós erramos em alguma coisa, e muitas vezes nós nos culpamos muito. E qual é o ensinamento de Jesus para a mulher adúltera? Filha, depois de reconhecido o seu erro, não pensa mais nele, procura, né? Procura a recuperação. Procura na vida cotidiana, é o que Jesus fala para ela, os motivos da sua recuperação, e vive feliz. E ele diz ainda que todo aquele que se levanta e quer a redenção encontra. E essa pessoa está com Jesus. Jesus nele vive. Então, abandonemos o sentimento de culpa, abandonemos e sigamos esses passos que a mentora Joana de Ângeles nos traz com tanta propriedade, que Buda lá, né, antes de Cristo já nos trouxe, e que ela traz para dentro da doutrina espírita e aplica conforme os ensinamentos de Kardec, conforme tudo que Kardec nos ensina. Pensar, viver corretamente, né, ter uma vida honesta, gente, ética, dentro daquilo que nós conseguimos. É lógico que nós não vamos conseguir dar um grande salto evolutivo numa encarnação só, mas será que nós estamos conseguindo ser, como se fala por aí, a nossa melhor versão de nós mesmos? Então fica aqui o meu convite para que todos nós façamos planos para essa renovação desse ano, né? Para esse ressurgir desse ano que se inicia agora, que começa agora, mas que esse esforço todo possa ser bem direcionado, né? Que nós busquemos a felicidade real, e não, né? A felicidade real é aquela que é duradoura, que a gente busca na convivência fraterna, e não mais nos prazeres fugidios, não mais naquilo que nós sabemos que passa, que nos traz felicidade por 5 minutos e acaba. E eu tenho que buscar amanhã de novo essa felicidade, e de novo, e de novo, e de novo, acabando com as minhas energias, né? E terminando uma vida exaurido. Não, vamos buscar aquela paz, a felicidade real, que essa felicidade real, ela está toda baseada no viver retamente. É isso que Kardec nos traz na doutrina espírita. É essa renovação moral, espiritual. Vamos fazer todos os nossos planos. Eu já fiz os meus, de emagrecer, de comer melhor, de fazer exercício, mas também de estudar, de procurar ajudar o próximo, para estar disponível para o próximo mais próximo que vive conosco, para estar disponível para aquela ajuda, para aquela conversa, para dar aquele ombro amigo, para sermos melhores, para sermos tudo o que nós podemos ser. E eu tenho certeza, né, toda a literatura espírita nos fala disso. Leon Denis fala muito disso no livro, né? Que ele nos diz que se o homem conhecesse toda a potencialidade dele, o homem não temeria nada nesse mundo. Então, nós temos um potencial dentro de nós enorme de mudarmos o nosso futuro, né? E aqui fica, então, um caminho, aqui fica um roteiro, os livros que eu estudei para fazer isso, além do Evangelho, né? O Evangelho de João, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Plenitude, o livro da mentora Amélia Rodrigues. Tá? Estão lá todas essas lições, que vocês possam se inspirar, né, nesses exemplos maravilhosos de vida, para mudar a vida de vocês também, para vocês se tornarem o que vocês querem, mas dentro do que a doutrina espírita nos traz, que é o único caminho para a nossa felicidade real. Então é isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês fiquem animados nessa renovação
e que façam os seus melhores planos para esse ano que se inicia, né, agora, nesse mês. Muito obrigada, boa noite.